Olá, Deus abençoe a todos. Eu quero transmitir para você mais um trecho da Palavra de Deus. Quero compartilhar com você mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que você tenha uma boa vida, a fim de que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, que você seja muito feliz, que você possa se alegrar nessa caminhada, nessa jornada, que você possa desfrutar diariamente da vida que Deus nos deu. Sabendo que é do agrado de Deus que você seja feliz, é do agrado de Deus que você venha desfrutar de tudo que Ele deixou para nossas vidas, é do agrado de Deus que você venha ter sucesso, é do agrado de Deus que você tenha fé, que você tenha ânimo, que você todos os dias venha ter esperança na tua vida e no teu coração, tá bom? Eu quero dizer, não tem por que você ficar desanimado, não tem por que permanecer, permanecer o desânimo na tua vida, porque não que nunca vamos ficar. Estamos aqui, estamos nessa condição humana, então como seres humanos estamos sujeitos a passar por todas as intempéries da vida, estamos sujeitos a passar pelos dissabores, mas a questão é que quanto tempo deixaremos que esse sentimento de desânimo, de tristeza, de fraqueza, de que nada posso, de que nada tenho, de que nada sou, vai permanecer na nossa vida? Quanto tempo vai ficar na nossa vida? Entendeu isso? Por exemplo, esse sentimento ficou muitos anos escondido na minha vida. Infelizmente, eu demorei muito tempo para despertar e identificar esses sentimentos na minha vida. Mas agradeço a Deus que no dia em que eu identifiquei, no dia em que eu vi esses sentimentos, sozinha nós não conseguimos isso, mas com a ajuda de Deus, através de muitas orações, Deus ele foi falando no meu coração, eu fui ansiando por uma vida feliz, uma vida diferente, uma vida animada, uma vida diferente da que eu estava vivendo. E quando eu entendi isso, primeiro eu desejei. Tudo começa com um desejo. Eu desejei ter uma vida melhor. Eu desejei ter mais alegria, ter mais ânimo na minha vida. E então eu comecei a mudar. Eu comecei a adquirir novos hábitos na minha vida. Por quê? Com o decorrer do tempo nós adquirimos hábitos. E hábitos às vezes ruins. Então esses hábitos ruins eles vão ficando. E então nós precisamos o quê? Adquirir novos hábitos. Nós precisamos desenvolver novos hábitos. E eu aprendi o quê? Que os hábitos ruins, eles não vão sumir da noite para o dia. Mas que se eu criasse hábitos bons, eles iriam se sobressaindo. Ia tomar a frente dos ruins e logo os hábitos ruins iam ficar esquecidos lá no fundo da gaveta e os novos hábitos que eu tinha adquirido na minha vida ia se sobressair e eu ia conseguir ter uma vida bem melhor do que eu estava tendo. Primeiro, eu desejei ter uma nova vida, eu desejei viver bem em todas as áreas da minha vida e assim, quando eu desejei essa nova vida, eu fui buscar essa nova vida. Busquei muito através de orações, abri muito o coração para Deus, deixei Deus transformar, deixei Deus falar meus erros, meus pontos de fraquezas, meus pontos de erro, onde eu estava falhando, aonde eu estava sendo omissa, aonde eu tinha deixado de ser responsável, e Deus foi falando no meu coração. Então eu quero também, em cima disso que eu estou falando com vocês, eu quero compartilhar Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 19 e 20, que diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Então, simplesmente foi isso que aconteceu. Simplesmente, quando veio aquele desejo de mudança, eu comecei a buscar dentro de mim onde estavam as coisas erradas. Por que não estava acontecendo? Conselho para tua vida. Quando você perceber que algo não está fluindo na tua vida, vai buscar por que não está fluindo, por que não está acontecendo. Então eu comecei a buscar. Comecei a perguntar para Deus o porquê que não estava fluindo, por que não estava acontecendo aquilo, o porquê tanto desânimo, o porquê tanta fraqueza, o porquê um dia estava lá no alto, outro dia eu estava lá no baixo, e eu comecei a perguntar para Deus. E aí, queridos, tudo que você
para Deus, ele responde. Mateus 7,7, ele fala, pedi e dar-se-vos-á, batei a porta abre, busca e você encontra. Então, tudo que você pede, Deus, ele faz. Então, quando as coisas não estão fluindo, é de automático a gente começar a culpar tudo ao nosso redor, menos a gente. Quando as coisas não estão fluindo, a gente começa a achar que a culpa tá na igreja onde a gente está, que a culpa tá no trabalho, que a culpa tá na família, que a culpa tá porque a gente nasceu numa família pobre, porque nós nascemos numa família assim, e assim a gente vai culpando tudo que a gente consegue antes da gente olhar no espelho e assumir a nossa responsabilidade. Foi o que aconteceu. Eu assumi a responsabilidade. A oração diária, ela me fez ver que eu precisava desenvolver mais a minha vida espiritual. A minha vida espiritual estava muito baixa, a minha vida espiritual, ela estava muito fraca, a minha vida espiritual estava muito escassa, limitada. Então, a primeira coisa que o Senhor fez na minha vida, o que eu fiz na minha vida, para que eu pudesse começar a mudar de dentro para fora, foi começar a ter uma responsabilidade verdadeira com a minha vida espiritual. Eu comecei a ter uma responsabilidade verdadeira com a minha vida espiritual. Então, eu comecei a orar mais. Eu comecei a orar com mais verdade, orar com mais sinceridade. Eu comecei a ler mais as Escrituras, comecei a ver o que Jesus tinha para mim. Comecei a olhar as Escrituras com mais amor, com mais carinho. Comecei a ler verdadeiramente, comecei a ter pontualidade. Eu comecei a ler todos os dias, eu comecei a desenvolver um plano de leitura, um plano de disciplina, eu comecei a cuidar primeiramente do meu espírito, e eu fui fazendo isso. Primeiro eu comecei com um planinho de 30 dias, fui fazendo 30 dias, a primeira semana tudo bem, segunda semana, na terceira e quarta semana foi um pouco difícil, mas persisti. Vamos o plano de disciplina, porque nós estamos criando bons hábitos agora, estava criando bons hábitos. O que eu fiz? Me arrependi. Veio um arrependimento, tive que me arrepender. Me arrepender do tempo em que eu busquei, mas não busquei com tanta verdade. Busquei, mas não busquei totalmente, não me entregava totalmente. Estava sempre presa aos pensamentos, sempre presa aos sentimentos, sempre presa às situações. Então, quando a gente está presa às coisas, a gente não consegue se entregar espiritualmente a Deus. Então, o que eu tive que fazer? Me arrependi, pedi perdão a Deus pelo tempo que eu não estava servindo a Ele com todo o meu empenho, com todo o meu amor. Eu estava servindo com todo o meu amor, mas sem empenho, sem dedicação. Então, eu me arrependi daquele tempo. Senhor, me perdoa pelo tempo que eu tenho servido ao Senhor, sem empenho, sem dedicação, tá bom? E me arrependi. E aí, quando você se arrepende, Deus começa a falar as coisas para você. E à medida que eu comecei a orar mais, à medida que eu comecei a meditar mais na palavra de Deus, Deus foi falando no meu coração. E eu fui identificando algumas coisas na minha vida. Então, eu identifiquei sentimento de inferioridade, sentimento de vitimismo. E, queridos, o sentimento de vitimismo foi o que eu mais identifiquei na minha vida. Porque muitas vezes eu me fazia de vítima nas situações, de vítima. Aí o Senhor Jesus tratou que eu não era vítima, que em alguma situação nós tivemos parcelas de culpa. Então é mais fácil a gente se sentir vítima da situação, né? É mais fácil você se vitimizar do que você assumir uma responsabilidade de fazer a sua parte e de mudar. Então o que aconteceu? Parei de ser vítima. Eu aprendi, a palavra de Deus diz que faça aos outros o que você quer que faça a você. Então, inverti. Ao invés de querer que as pessoas faziam para mim, sentisse dó de mim, sentisse piedade de mim, e olhasse para mim, eu mudei a técnica. Vou fazer aos outros o que eu quero que faça, o que seja feito para mim. Então, comecei a mudar, parei de ser vítima, parei de querer ser a coitadinha da situação, parei de querer ter dó de mim mesmo. Primeiro assumi um pensamento de que eu tenho o valor e eu posso e eu sou capaz.
A palavra de Deus me dá essa força, a palavra de Deus me dá esse ânimo, me dá esse empoderamento. Então, fomos o quê? Assumindo responsabilidade dos meus erros, adquirindo novos hábitos na minha vida, colocando em ordem a minha vida espiritual, me arrependendo por não estar buscando a Deus como Deus pede que eu busque, arrependendo-me de tempo que eu perdi, de coisas que eu perdi. Fui prosseguindo, adquiri novos hábitos, coloquei disciplinas, coloquei ordens, limitações, fiz cronogramas de mudanças, comecei a mudar tudo, mas o que mais mudou foi minha vida com Deus. O que mais mudou foi meu momento de oração, meu momento de leitura bíblica. De repente eu me vi ocupada demais, de repente eu me vi me ocupando demais e buscando de menos. Queridos, às vezes a gente quer tanta coisa, a gente quer muito de Deus, mas não queremos dar tudo de nós para Deus. Nós queremos que Deus nos ajude a vencer na nossa vida pessoal, queremos que Deus nos ajude a vencer na nossa profissão, queremos que Deus nos ajude a vencer em tudo, mas o quanto você está disposto a dar de você para Deus, para que Deus possa fazer em sua vida, da sua vida uma vida vencedora, uma vida vitoriosa. Então eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a buscar mais o Senhor, comecei a levar mais a sério a minha vida espiritual, comecei a programar meu relógio para que ele despertasse, para que ele me lembrasse de que eu precisava parar tudo o que eu estava fazendo e orar. A Bíblia se tornou fonte de vida verdadeira para mim, então eu já não lia mais só por uma obrigação, eu já não estava lendo mais só por ler, eu comecei a ler como fonte de vida, como meu alimento. Eu preciso ler porque essa aqui hoje é a minha vitamina. Se eu não ler, eu vou ficar fraco. Se eu não orar, eu vou ficar fraco, porque Deus é tudo para mim. Então eu passei a levar Deus muito mais a sério. É até estranho falar isso, porque às vezes a gente tá no caminho, mas não tá se entregando ao caminho de verdade. Então o que aconteceu não foi passe de mágica. Foi simplesmente, eu comecei a levar a sério, eu comecei a tratar com mais amor, eu comecei a ser mais pontual nos meus encontros com Deus. Eu passei a ser mais pontual, eu passei a valorizar mais a oração, eu passei a ler mais a Bíblia, eu passei a pedir mais orientação de Deus, eu passei a me voltar mais ao Espírito Santo de Deus. E assim veio sobre a minha vida o quê? O templo de refrigérios. Eu não digo que eu estou onde eu ou Deus quer que eu esteja. Eu sei que eu não estou onde eu quero estar e também eu sei que eu ainda não estou onde Deus quer que eu esteja. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu já não estou mais aonde eu estava alguns anos atrás. Eu estou em caminho, em processo de mudança. Eu estou em processo de mudança, em processo de transformação. A transformação está sendo diária na minha vida, diariamente procurando transformar, procurando mudar, mas uma coisa hoje eu tenho na minha vida, eu tenho como objetivo principal a minha vida espiritual. Se você tiver na sua vida, se você tiver esse objetivo, cuidar do seu espírito, cuidar da sua vida espiritual, cuidar do seu bem-estar com Deus, cuidar da sua vida com Deus, cuidar dos seus sentimentos para com Deus, olha, eu vou dizer para você, tenha certeza, que as coisas vão fluir na sua vida. As coisas começaram a fluir na minha vida. As coisas começaram a acontecer na minha vida. Tudo que estava parado começou a andar. Hoje eu tenho mais paz. Hoje eu tenho uma alegria. Hoje eu tenho juventude. E essa juventude vem de dentro para fora. É algo assim inexplicável. E como eu disse, estou no processo de crescimento. Essas coisas estão evoluindo a cada dia. A cada dia que eu estou buscando, Deus está fazendo mais. Me livrei dos pensamentos negativos, o Senhor tem me ajudado a transformar meu pensamento, como o apóstolo Paulo diz na sua palavra, Romanos 12, transformar a sua mente pela palavra de Deus, renovar a sua mente pela palavra de Deus. Então todos os dias eu deixo que essa palavra me transforme, eu deixo que essa palavra me renove, essa palavra tem entrado na minha mente, tem mudado a minha mente, tem mudado meu coração, tem mudado meu interior, tem me dado forças, tem me feito amar mais o meu próximo, tem me feito perdoar mais, tem me feito entender mais as pessoas,
por esta palavra eu tenho vivido. Então, queridos, eu quero que você possa ser inspirado por este pequeno testemunho, por essa pequena palavra. Eu quero que você seja inspirado a viver uma vida espiritual sobrenatural. Eu quero que você seja inspirado por Deus a levar a sério as suas orações, a levar a sério as suas leituras bíblicas. Eu quero que você entenda o que Deus disse para Josué. Medita no livro desta lei dia e noite. Que essa palavra esteja na tua boca, que essa palavra esteja no teu coração. E assim você será bem sucedido. E assim você irá bem em tudo que desejar o seu coração. Queridos, estaremos aqui transmitindo mais coisas para vocês sobre nossas vidas, sobre transformação espiritual, eu não quero falar de coisas e nem de pessoas. Eu estou falando do que Deus está fazendo na minha vida. Tenho vivido um tempo de transformação. E assim como Deus me ajudou, eu quero te ajudar também, tá bom? Fique sintonizado comigo e que nós venhamos estar compartilhando esses processos de mudança e que Deus possa te abençoar você. Um grande abraço, um grande beijo, muito sucesso para a tua vida, muita saúde para a tua vida, muita saúde para a tua família, para o teu ministério e que você possa viver a vida plena de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.